Olá, eu sou o Luiz Miller e estou dando continuidade à gravação do nosso curso básico de doutrina espírita, a que nos propomos realizar. Já fizemos 4 partes, estamos entrando agora, hoje, na 5ª parte, onde nós vamos falar sobre a lei de evolução. A lei de evolução, nós podemos dizer que é o princípio central da lei de amor. A lei de amor é a grande lei natural, de onde todas as leis derivam. E como nós procuramos embasar os princípios espíritas em Jesus, na sua doutrina, na sua mensagem, a lei de evolução nós vamos pegar no capítulo 5 de Mateus, lá já no Sermão da Montanha, quando Jesus vai dizer: sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Nesta expressão, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial, nós vemos ali o enunciado da lei de evolução. Porque senão como é que Jesus poderia estar encaminhando para nós essa ideia de que nós deveríamos ser perfeitos, como perfeito é o vosso Pai, se não existisse essa lei que fizesse com que nós estivéssemos evoluindo, né? Então, a lei de evolução realmente é o que nos impulsiona, através das oportunidades que temos de trabalhar, servir e amar, ela vai sempre nos elevando, sempre ascendendo. É uma ascendência importantíssima, né? Dá a impressão que é aquela escala de Jacó simbólica, né? Onde poderíamos subir aos céus. É um simbolismo, né? Dessa caminhada onde nós vamos avançar cada vez mais. Então, para nós, né, espíritas, o sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai está dentro deste vislumbre, né, desse enunciado da lei de evolução. É o próprio enunciado. E nós temos aqui, no plano físico, né, nós temos na biologia o transformismo, temos o Charles Darwin, né, temos João Batista Lamarck, temos também Alfred Russel Wallace, que trabalharam a questão da evolução, que hoje ainda há quem defenda a ideia do que nós chamamos de fixismo, aquilo que Deus teria criado tudo pronto, que a criação de Deus foi assim de uma forma quase mágica, né? Fazendo com que tudo tivesse pronto. Mas nós vamos ver lá no Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, onde Deus faz nos dias da criação, nós vamos ali ver de que o processo foi evolutivo. Nós vamos observar que a criação foi dando no primeiro dia isso, no segundo dia aquilo, e assim por diante, até chegar no 6º dia,
que é a criação do homem. Por que o homem só aparece no sexto dia? Exatamente porque ele é uma transformação daqueles fenômenos anteriores, né? Então, nesse processo, o nosso corpo foi sendo organizado de uma forma que obedece a esse transformismo, a essa evolução, como Charles Darwin vai chamar, né? A evolução das espécies. Ele até tem um livro que ele editou no ano de 1859, 2 anos depois que o Livro dos Espíritos foi lançado em Paris por Allan Kardec. E nós vamos ver que as coisas que o Charles Darwin vai falar nesse transformismo, já os espíritos haviam dito lá em 1857, 2 anos antes, né? Processo de evolução. Então, nós temos como princípio essa lei, é um dos princípios básicos da doutrina espírita, e vem explicar, de certa forma, a vida, né? Porque nós vemos também que a vida, ao se manifestar aqui na Terra, ela também foi sofrendo um processo de transformação, né? Nós vemos em tudo foi assim, né? Nós vamos encontrar, por exemplo, vamos só lembrando um exemplo, né? A questão das células, né? As iniciais eram chamadas de células procariontes. Isso quer dizer o quê? Essas células não tinham núcleo. E aí avançaram, o processo progressivo foi avançando e apareceram as células eucariontes, já com o núcleo, já num aspecto bem diferenciado da outra. Isso é um transformismo, né? Isso vai transformando e tudo é assim, né? Então, nós vamos vendo que a lei de evolução é uma lei divina, atendendo inclusive a essa fala de Jesus, né? Sede perfeitos como perfeito é vosso Pai. E nós seres humanos, nós somos espíritos nesse processo de evolução. Que nós fomos criados, como a gente sabe, simples e ignorantes, né? Mas fomos nos transformando. E hoje, se nós fizermos um balanço retroativo, vamos observar como nós éramos, né? Vamos dizer, há 50 anos e como somos hoje, né? Cada um de nós pode fazer um balanço da sua vida e pode verificar as transformações que foram ocorrendo. A própria Terra, que era um mundo primitivo, passou a ser um mundo de expiações e provas, como estamos hoje, já num progresso bastante acentuado. Então, na verdade, nós vamos observar que a criação do espírito nesse processo de evolução, ele vai começar a se manifestar, esse espírito que começa como sendo um princípio inteligente, lá no átomo, no reino mineral, que, como dizem os espíritos, nós começamos no átomo e vamos até o arcanjo. O arcanjo, que hoje é um espírito puro, também começou pelo átomo. Os espíritos de luz nos informam, né? Então, nós podemos entender com isso que o processo é evolutivo, é de transformismo, né? Inclusive, há uma expressão que mostra-nos que a nossa dimensão aqui, o que tem aqui é tudo impermanente. Isso quer dizer o quê? Que tudo está mudando. Tudo está mudando, né? Há uma outra expressão que diz que ninguém consegue atravessar o mesmo rio 2 vezes, porque ao voltar, ele já mudou e o rio já não é mais o mesmo, as águas já são outras. Então, a evolução é uma coisa bastante presente
na nossa vida. Mas se nós pudermos fazer uma força, né, de raciocínio para poder verificar que o princípio inteligente está lá no mineral, ele vai estar lá num processo também de transformação. Aquele princípio que hoje está lá nos átomos, né, na intimidade da pedra, do ar, da água, nós vamos ver que com o tempo, isso claro que vai precisar muito tempo, muitos milênios, né, para que esse princípio inteligente possa sair dali e começar a trabalhar no reino o próximo, que é o reino vegetal. Então, hoje nós temos esse cenário, né? Com esses reinos, nós temos o reino mineral, nós temos o reino vegetal, o reino animal e racional e o reino humano, né, que somos nós. Então, o princípio inteligente, o espírito em si, ele está nesse processo evolutivo, ele está a caminho da sua pureza, como puro espírito, né? Hoje nós estamos nesse patamar de humanidade, mas mesmo entre nós não somos iguais em termos evolutivos. Nós somos iguais como filhos de Deus, mas pelo fato de nós termos sido criados em épocas diferentes, pelo fato de cada um ter aproveitado a existência física mais ou menos, né? Tivemos uma vida mais ou menos produtiva, isso vai também ter uma marca diferenciada na evolução. Mas somos iguais no sentido de sermos espíritos, todos filhos de Deus, todos somos irmãos, e como eu disse, cada um está aproveitando mais ou menos as oportunidades, né, que Deus nos oferece. Então nós vamos ver aqui, nesse trecho de Mateus, quando Jesus vai falar da perfeição, do ser de perfeitos, ele começa mostrando assim algumas características dessa perfeição, e claro que não é uma perfeição que nós vamos alcançar a perfeição divina. Esse ser de perfeitos, como perfeito é o vosso Pai, é dentro de uma relatividade apropriada, dentro daquilo que o Espírito pode alcançar. Né? Mas Jesus começa pedindo assim, ó, amai os vossos inimigos. Ou seja, nós estamos começando a trabalhar cada vez mais por essa perfeição, ou melhor, por esse aperfeiçoamento. Né? Então ele pede que nós amemos os nossos inimigos. Ele vai dizer assim, ó, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Isso Jesus está falando lá naquele monte, naquele discurso que ele fez lá em Cafarnaum, onde então esse discurso ficou conhecido como o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha é bem grande, ele começa ali em Mateus, né, no capítulo 5, aí vai o capítulo todo, passa para o capítulo 6, também vai o capítulo 6 todo, e depois o capítulo 7 também todo. São 3 capítulos que estão inclusos 111 versículos. É bem grande. O Sermão da Montanha vai começar com as bem-aventuranças, mas nós sabemos que as bem-aventuranças são apenas o começo. Há quem pense que as bem-aventuranças representam o sermão todo. Não é verdade. Né? Então aqui ele vai pedir lá para aquele povo, amai os vossos inimigos, né? Porque esse ensinamento ainda não existia, né? Eles vinham até de uma fase evolutiva do dente por dente, olho por olho, né? De amar os amigos, mas amar menos os adversários, os inimigos. E ele vai dizer para aquele povo que lá estava, e está dizendo para todos nós hoje, que
devemos amar os inimigos. Eu até faço assim, estudando essas mensagens de Jesus, quando ele sempre enaltece a necessidade do amor, né? Então nós vamos gradativamente instalar o amor em nosso coração e com isso nós vamos então, onde estivermos, nós vamos trabalhando o amor dentro de nós. Não importa quem está no nosso entorno, se é amigo, se é inimigo, nós vamos amar a todos, né? Então é o amor que está dentro de nós e que nós vamos carrear esse amor, onde esse amor vai se espraiar em todo o nosso entorno, né? E também tem muitas pessoas que perguntam, mas Luiz, como é que eu posso saber se eu estou amando ou não? E devo dizer que esse amor não é esse amor paixão, né? É aquele amor ágape que vai precisar ser desenvolvido por nós, né? Então, a resposta que eu dou para essas pessoas é que nós podemos medir o amor que temos pelo que, pelo que sentimos pelas pessoas. Nós ainda sentimos ódio, ainda sentimos mágoa, ainda sentimos rancor, né? Então, as pessoas ainda nos incomodam com os seus comportamentos, significa que ainda precisamos trabalhar esse amor dentro de nós. Porque a medida como nós podemos aferir isso é pelo que sentimos, né? O sentimento é a marca do amor. Na medida em que nós sentimos bem, né? Temos bons sentimentos pelos nossos irmãos, significa que temos amor, né? E claro que nós vamos dar uma intensidade cada vez maior na medida em que vamos nos aperfeiçoando, na medida em que vamos nos ligando a Jesus e aos seus princípios, né? Então ele vai pedir, né? Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Olha só, né? É muito interessante esse aspecto aqui, né? Fazei o bem aos que vos odeiam, porque nós sabemos que nós já tivemos outras existências, nós sabemos que nós já vivemos noutras culturas, noutras épocas, né? Em outras existências lá atrás, e que nós nem sempre semeamos o bem. Hoje estamos despertando para essa realidade e a nossa caminhada precisa ser marcada por uma boa semeadura, porque passamos a entender que nós vamos escolher o que semeamos, mas depois que está semeado, a colheita é obrigatória, né? Nós precisamos. E hoje nós estamos diante de irmãos nossos que às vezes, sem saber, sem a gente poder explicar, eles não gostam da gente, ou a gente não gosta deles. Ou seja, há uma adversidade, não há uma inimizade necessariamente, mas há uma adversidade, né? Então é uma espécie de adversários que é diferente dos inimigos. Mas Jesus foi longe, né? Pediu para amar inclusive os inimigos. Então, nós hoje precisamos estar desenvolvendo, por exemplo, a tolerância, a compreensão, para poder entender que esses irmãos que hoje sentem o que sentem por nós, e nós muitas vezes também por eles, por relações antagônicas que tivemos nessas existências pretéritas. Então, que a gente possa entender isso, né? Para que o aproveitamento seja o mais produtivo possível, porque pela reencarnação nós somos colocados
numa família que nós precisamos trabalhar com essas almas que ali estão, no trabalho, não é? Às vezes no trânsito alguém vem e nos fecha. O que sentimos nessa hora? Né? Então, isso é uma forma de nós irmos aferindo os nossos sentimentos. E também na medida, isso é importante nesse assunto evolução, né? Na medida que nós vamos trabalhando isso, na medida que, por exemplo, que aquele irmão nos fecha no trânsito, que nós vemos aquilo ali com calma, com serenidade, e que mandamos uma energia boa para aquele irmão, vai com Deus, meu irmão, e assim por diante, nós também estamos evoluindo. Porque já teve tempo, eu sei que aconteceu comigo muitas vezes, de eu ficar, de certa forma, irritado, porque trancaram. Graças a Deus, hoje, nós já estamos vendo isso de outro jeito. Já quando alguém quer entrar na fila, nós paramos o carro para deixar ele entrar, até ficamos satisfeitos quando isso acontece. Então a gente já sai de casa predisposto a compreender os nossos irmãos, a ter aquela tolerância, né, pelos irmãos. É evidente que também a gente está nesse processo de evolução. A ideia é melhorar cada vez mais. Não melhorar no sentido de ser melhor do que os outros. Não é? Isso nunca deve passar pela nossa cabeça. É melhorar no sentido de nós termos cada vez coisas melhores para poder dar aos nossos irmãos. Né? Então, a vida não é uma competição. Né? A vida é cooperativa, é solidária. Né? Então, dentro desse princípio de solidariedade, nós devemos, então, também trabalhar para que a nossa evolução possa também ser acelerada pelos esforços que nós vamos fazendo para ir domando, né, as inclinações que não são muito boas muitas vezes. Porque nós podemos ter o impulso de querer fazer, mas nós também temos a possibilidade, o livre-arbítrio, de frear aquele impulso, de não proceder, né? Eu ia dizer isso, mas acabei não dizendo. Eu ia fazer isso, mas acabei não fazendo. Isso é a prova que estamos nos esforçando para ir buscando aquilo que Emmanuel pediu para o Chico Xavier. Ele falou para o Chico Xavier, né, que para o trabalho que ele tinha que desenvolver, o Chico tinha que desenvolver, ele tinha 3 disciplinas, 3 pontos, né? A primeira era a disciplina, que ele tinha que ser bem disciplinado. E a segunda, Emmanuel, Chico, a segunda é disciplina também. E a terceira, disciplina. Então, a disciplina nós vamos pegando devagarinho, né, com a nossa vontade, o nosso esforço, porque nós também precisamos querer avançar, querer crescer, para termos mais valores para oferecer aos nossos irmãos, como eu disse há pouco, sem espírito de competição. E também, ao fazer para os outros, não alardear. Eu estou fazendo essas colocações aqui apenas como ilustração, né, para que os irmãos que estão iniciando a nossa doutrina possam perceber como isso é um processo. Né? Ninguém pense que todos aqueles impulsos negativos que temos e nós não podemos dominar. Podemos sim, mas a gente precisa querer, nós temos que querer, né, para que pela alavanca da vontade a gente possa ir trabalhando cada vez mais as dificuldades que nós vamos encontrar, porque uma das coisas que nós vamos precisar é a humildade. Só que em oposição à humildade existe o orgulho. Aí às vezes a gente quer ser humilde, mas vem o orgulho muitas vezes e fala mais alto. Então temos que tomar cuidado com isso, mas que a gente pense sempre na doutrina de Jesus, nele, para que a humildade possa estar lastreando a nossa caminhada. E quanto mais humildes nós formos,
menos orgulhosos. O orgulho também vai diminuindo, né? Então nós vamos diminuindo o orgulho e vamos desenvolvendo a humildade. E com a humildade vem a resignação, vem a resiliência, vem a mansuetude, né? Vem a honestidade, vem a serenidade, uma série de virtudes que nós precisamos, né? E isso significa evolução. Nós estamos, então, evoluindo. Isso é muito importante que a gente entenda. Então, aqui ele vai dizer, né? Fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Porque é muito comum a gente amar, né? Os familiares, as pessoas mais próximas, né? Mas não temos muitas vezes as mesmas considerações pelos outros. Eu gosto sempre de citar um exemplo da diferença como nós vemos a nós, a nossa família e aos outros, quando aquela mãe que tem o seu filho na escola, um menino lá de 10 anos, ela recebe a notícia de que um menino de 10 anos foi acidentado, foi para o hospital, etc. Aí daqui a pouco ela descobre que não é o filho dela. Ela achou que era, mas não é o filho dela. O que ela costuma dizer? Graças a Deus. Ou seja, o filho dela merece a graça de Deus, o outro não. Graças a Deus que não foi o meu filho. Isso ainda está mostrando como nós ainda temos esses interesses pessoais muito arraigados, né? Então, que nós possamos melhorar essa nossa visão, ampliar a nossa visão de família, para não ficar apenas, principalmente, nos nossos filhos. Porque nós também já temos uma diferença se é o nosso sobrinho, se é o nosso parente, né? Então a gente vê que também vai havendo ali um escalonamento. Mas a ideia de amar é indistintamente, né? Por isso nós falamos há pouco, se eu colocar amor no meu coração, não importa onde eu estiver e com quem eu estiver, eu vou apenas amar, né? Eu vou envolver a todos nessa energia salutar, né? Nessa energia celeste, divina, e todos os nossos irmãos acabam sendo beneficiados, mesmo aquelas pessoas que às vezes estão procurando nos agredir, ou, como ele diz aqui, nos caluniar, né? Nos perseguir. Mas, na verdade, vamos entendendo de que tudo isso são imperfeições desses irmãos, que, no fundo, eles estão pedindo socorro para nós, né? O que nós temos para dar para eles? Porque eles, na verdade, aquela agressão está manifestando uma necessidade moral, espiritual. E que se a vida permitiu que ele viesse fazer isso para nós, é porque também é reconhecido que nós temos algo a dar. Mas nós não, às vezes temos e não damos, né? Porque é preciso que o pouquinho que nós temos nós possamos disponibilizar. Às vezes a gente pensa, não, eu dou porque eu tenho pouco, eu não dou, desculpe, eu não dou porque eu tenho pouco, ou coisa parecida, ou quase nada. Mas o pouco que nós disponibilizarmos, essas migalhas, né, que nós podemos assim chamar, se elas estiverem disponíveis, embora para nós sejam coisas pequenas, para o outro pode fazer a diferença e faz a diferença. E Jesus pede que nós dê, né, o que for possível dentro das nossas possibilidades, e o resto ele faz. E a gente sabe que a vida é assim. A vida é muito pródiga, né, nos oferecendo auxílios, né? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, e fazeis com isso mais do que os outros, não fazem o mesmo os pagãos? E aí ele vai dizer, sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. E isso está lá em Mateus, Sermão da Montanha, em Mateus, no capítulo 5, versículos 46 a 48. E está no 44 também. Mas então, meus irmãos,
fica registrado, então, para todos nós, esse capítulo da lei de evolução, para que nós entendamos que nós estamos evoluindo, mas os nossos irmãos também. Então, o criminoso de hoje, com certeza, será o espírito mais iluminado de amanhã. Que a gente possa ter essa consciência e seguir aquele mandamento de Jesus para não julgar, né? E desenvolver quanto mais possível esse amor ao próximo, né? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nossa gratidão, irmãos, a todos que estão a nos ouvir, esperando encontrá-los todos saudáveis, né? Felizes, com muita paz em seus corações. Que Jesus nos abençoe a todos e a sua paz nos acompanhe hoje e sempre. Que assim seja.